Muito bem, você já sabe que eu sou Vinícius Braga, que eu sou natural aqui da cidade do Ipu, que eu sou branco, magro, tenho a estatura alta, eu sou produtor cultural desde o ano 2023 e eu trabalho com a produção de conteúdos, também a apresentação de eventos culturais, sou jornalista, apresentador e hoje você vai conhecer junto comigo um doc especial sobre a comunicação realizada aqui na cidade do Ipu nos tempos de pandemia por profissionais sem formação acadêmica. É o doc Jornalismo Matuto, a informação sem informação em tempo de pandemia. Vamos acompanhar? Pode rodar. Cara, eu me informo olhando pelo Instagram do Ipu Notícias, enfim, dos blogs daqui do Ipu. Eu gosto de ver as notícias no blog do Francisco José e escuto pela rádio também. Bom, eu me informo pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, pelo Ipu Notícias, quando acontece alguma coisa. Imagina um lugar tão lindo, todo colorido, pintado na mais bela tela pelo Criador. Imagina o meu lugar dos sonhos, o meu paraíso, as cores da felicidade sorrindo pra você. Imagina o meu porto seguro, minha alegria. Eu agradeço todo dia, eu tenho amor e paz. Daqui o mundo é tão bonito, pode ter certeza. É tanta beleza, não troco por nada, eu sou feliz demais. A origem da cidade de Ipu remonta ao início do século XVIII. A imprensa no Ipu nasce no final do século XIX em função desse crescimento econômico. Os primeiros jornais são manuscritos, depois eles são impressos. O principal jornal que circulou no início do século XX foi o Correio do Norte. Ele é um hebdomadário, quer dizer, um semanário. Ele circulou de 1918 até 1924, que é um período de maior desenvolvimento e crescimento da cidade. A imprensa é vista como um equipamento de um povo moderno. Quer dizer, se eu sou moderno, civilizado, progressista, eu tenho que ter imprensa, porque isso diz do meu progresso. Essa imprensa do final do século XIX e início do século XX, ela não é uma imprensa capitalista, ela é uma imprensa artesanal, ela não está preocupada com o mercado. O jornalismo é visto como uma paixão. Não existia a figura do jornalista profissional, alguém que faz um curso, que se forma e adquire competência e um diploma nessa área. Tanto o jornalismo como aqueles que escreviam sobre história era alguém formado geralmente em medicina ou em direito. E esse jornalismo tem características muito diferentes de hoje. Ele era um jornalismo literário. É uma delícia ler esses jornais porque ele é escrito com arte, né? Com beleza literária. Esses homens eram versados, né? Na retórica, na oratória, na eloquência. Quando escreviam um texto, ele escrevia um texto não para dizer o que, quem, quando, como, onde.
Eles queriam escrever de maneira bela, de maneira sedutora. E aí nós vamos ter na história do IPU momentos em que surgem jornais e desaparecem. Né? Temos aí na década de 50 o IPU em jornal, na década de 90 Jornal dos Tabajaras. Depois nasce mais próximo de nós o IPU Grande, muito parecido também com o jornal literário. E aí, com o advento da internet, começam a surgir os blogs e sites de notícia. A internet ele trouxe uma popularização. Todo mundo com um celular na mão se acha um comunicador. E é. Porque a gente primeiro se comunica com todo mundo, né, por WhatsApp, por telefone. Tudo isso foi ficando tecnologicamente mais apurado e a gente pode se comunicar. Mas não se eu estar falando com alguém não significa que eu estou falando a verdade. Isso preocupou muito as pessoas, né? Inclusive sobre o mercado de trabalho mesmo dos jornalistas. Então, isso acabou assustando muito. E aconteceram várias coisas. Uma que os jornalistas que, no início, desdenhavam os blogs, como se fosse assim, uma coisa de segunda ou terceira categoria, que o que importava só era o que estava no papel, eles começaram também a correr atrás. E muitos jornalistas que antes faziam só a sua coluna, ou o seu texto, ou o seu artigo, né, para um jornal impresso ou para uma revista, começaram a lançar isso também no blog. O blog ele tem aquele papel de aglutinar informações de um mesmo tema, para facilitar a busca. Ele tem algo a mais que essa questão da factualidade. Eles podem comportar esta factualidade e também a participação dos usuários. Então, assim, os blogs eles vêm muito dentro de um tipo de jornalismo que a gente diz especializado ou segmentado. E também que não é, algumas vezes, né, feito por jornalistas. A partir de hoje, o diploma universitário de jornalista não é mais obrigatório para o exercício da profissão. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora então, Guilherme, qualquer pessoa poderá trabalhar no Brasil como jornalista profissional? Em tese, sim, Nascimento. A contratação desses profissionais passa a obedecer exclusivamente aos critérios das empresas de comunicação. Não sabia disso, não. Então, posso ser jornalista também? Qualquer pessoa pode? Que legal! Não sabia. Achei que necessariamente tinha que ter uma formação acadêmica. É errado, né? Eu acho, porque para fazer esse papel era necessário um certificado. Eu sou uma profissional e para isso eu precisei do meu certificado, de estudar anos de carreira, né? Essa decisão do STF foi um erro supremo, para utilizar uma analogia. Mas o que mudou de lá para cá? De certa forma, no jornalismo convencional, aquele que é feito pelas grandes empresas de comunicação, no geral, não mudou muita coisa. As próprias empresas não seguiram o seu desejo, né? O desejo que elas incultaram. Elas não desenvolveram essa prática porque sabiam a qualidade do seu produto final ia ser muito pior do que hoje. Se a gente acha que o jornalismo tem falhas do jeito que ele é, imagine se a gente não tivesse um número, né, superior de jornalistas formados dentro dos veículos de comunicação. Para mim, eu sempre enxerguei essa atuação de quem não é jornalista formado, profissional, como um comunicador. Ele está fazendo comunicação, ele está fazendo comunicalismo. Eu até usei esse termo. Ele não está fazendo jornalismo, ele está fazendo comunicalismo, certo? Como é o conteúdo, a forma como ele está fazendo esse comunicalismo, aí é a questão de qualidade. Então, por isso, é necessário o conhecimento teórico. A base do verdadeiro jornalista é o curso de comunicação, que lhe dá as ferramentas de você realmente saber a parte teórica, para que, na prática, você saiba se conduzir. Quanto mais frágil é o modelo de negócio, digamos assim, da empresa de comunicação, de jornalismo, mais eu vou ter presente nela profissionais
que não tiveram formação superior e que, de alguma forma, né, se beneficiaram dessa decisão. De alguma forma, a gente tem aí uma mudança, mas ela não foi aquela mais catastrófica possível. Poderia sim. Hoje eu, por exemplo, ter mais fortemente o sentimento de que o meu emprego é ameaçado por pessoas que não tiveram formação. Mas, muito pelo desempenho no geral dos jornalistas que têm formação, o nosso posto de trabalho ainda está, digamos assim, de certa forma assegurado. Mas eu sou um cara de uma capital. Quando a realidade muda, cada vez mais perto do interior, cada vez mais alternativo o arranjo econômico, mais precária é a realidade. Aí eu vou ter, sim, uma presença forte desses atores que eu citei. ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. Manifestação de uma indignação. Com os acidentes de trânsito cada vez mais frequentes, cenas de comoção tornam-se comuns. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Oi, meus amigos, aqui direto de Tianguá, reportagem da Rádio Regional 1520. Nesse ato aqui da votação da diretoria, nova diretoria do Sindicato dos Radialistas do Estado do Ceará. O IPU Notícias, o Francisco José, todos trabalham bem, fazem direitinho as coberturas que são necessárias para eles lá, né? E eles são bem atuantes, são pessoas bem informadas e alguns repassam a veracidade dos fatos, enfim. Nem todo mundo conta a verdade que está acontecendo ali. A gente vai olhar uma coisa e vai acabar que é outra. Se sair no IPU Notícias, eu sei que é verdade. Fagner Freire Pinto, tenho 40 anos, sou servidor público de profissão, também atuo como radialista, já trabalhei em um rádio, diretor de rádio, e hoje atuo como proprietário e redator do site IPU Notícias, a qual a gente já está no ar há mais de 10 anos. Meu nome é Francisco José Jorge de Souza, conhecido no meio, na imprensa, como Francisco José, o Chico Zé. Tenho 47 anos e atuo como repórter de rádio. Homem morto a tiros durante discussão em bar na zona rural de Freixeirinha. Um homem de 28 anos morreu após ser atingido por disparo de arma de fogo durante discussão em um bar na zona rural de Freixeirinha. O crime ocorreu por volta das 22 horas da segunda-feira 4 na localidade de Campestre. Tudo começou quando eu já trabalhava na rádio e eu, com esse feedback de trabalhar com informação, comunicação, eu acabei lançando na época um blog para rádio de notícias. Eu disse, não, por que não lançar um negócio para mim mesmo? Na época chamei mais alguns amigos para trabalhar junto comigo, formamos o IPU Notícias. De 6 horas da manhã que soubemos do assalto ao inspetor Davi, reunimos toda a força policial civil da Ibiapaba e descemos aqui para o IPU. Para toda qualquer profissão, uma formação ela é de suma importância, né? Porque você passa a fazer a coisa, digamos assim, a coisa direito, como é para ser. Porque até então na legislação não tem nada sobre blogueiro não é uma coisa, digamos assim, legalizada. Foi por isso que eu fiz um curso de rádio. Mas na área jornalística, na área de notícias, eu não fiz nenhuma formação. A única formação foi aprendendo, foi vendo os outros trabalhando, vendo as outras notícias e pegando já uma ideia.
E eu, como repórter de rádio, eu disse, não, tenho a necessidade de ter um site, de ter um blog. E isso aconteceu em 2014. Aí eu fui buscar quem já tinha seus sites, seus blogs, como é que faz? Quais são os mecanismos? E aí, claro, a gente foi aprendendo. E aí continuamos aprendendo, né? Que isso aí é um campo muito vasto. Toda a cidade de Guaraciaba, quiçá toda a região da Ibiapaba, é uma guerra lá das facções, briga por território, por isso. Uma média de 10 mil acessos diários. Isso é quando, eu digo essa média de 10 mil, quando não tem algo impactante na cidade. No meu site são 10 mil acessos diários. Né? Já é um público certo ali, de 10 mil pessoas todos os dias acessarem o meu blog do repórter Francisco José. O critério que a gente usa é sempre procurar saber se aquela notícia é verdadeira, né? Se não é fake news. O critério é que já esteja devidamente apurado. Porque não pode faltar nada. A Organização Mundial da Saúde classificou o novo coronavírus como uma pandemia global. Situação em que uma doença se propaga globalmente de forma rápida e simultânea. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. Mudou demais para todos nós, e nós que somos da comunicação, a mudança, ela não diria que foi drástica, né? Mas ela nos afetou bastante. E eu fiz muitas entrevistas utilizando as redes sociais, a principal delas o WhatsApp. A dificuldade é essa de estar onde a notícia está, de contrair o vírus, enfim, porque a gente fica nesse receio de sair de casa, de estar no local onde tem muita gente, que quando acontece um fato, querendo ou não, há aquela aglomeração, há aquelas pessoas curiosas, aí a maior dificuldade é essa. E Deus foi tão rápido em nos atender. Há muita gente que duvida e questiona a vacina porque foi tão rápida. Mas Deus precisava agir rápido para salvar o seu povo. Busquei muito também, né, as autoridades sanitárias para levar as informações das estatísticas, dos cuidados que deveriam ser tomados. A maioria das vezes hoje chega através da própria internet, né? Dos próprios usuários, os internautas em grupos divulgam que acontece algo, está acontecendo algo, e a gente passa a averiguar. E assim eu tenho feito várias entrevistas, e eu acredito, né, no home office. Entrevistas que antes da pandemia eu achava que seriam inacessíveis, porque a maioria das minhas entrevistas ela acontece em presenciais. Né? Eu, olho a olho, como estou aqui com você, com o meu entrevistado. E nessa pandemia se abriram essas possibilidades. Nosso papel é esclarecer de o que realmente, de fato, estava acontecendo, porque até então, quando começou, era aquela histeria total, geral, todo mundo sem saber o que está acontecendo. Nosso papel foi esse, de deixar a população informada. Eu acredito que o meu trabalho, eu busquei fazer isso. Eu me senti nessa responsabilidade de levar essa informação para que as pessoas pudessem ter o cuidado e que isso ajudasse em alguma coisa na diminuição dos números, né? E salvasse vidas, que é o mais importante. Mas, olha os senhores aqui, vamos fazer aqui uma geral, aqui uma visão geral. E as bancas estão, inclusive, obedecendo a determinação do decreto do governador e do prefeito, aqui mantendo a distância. Repórter Francisco José, direto do centro, direto da feira da fruta, da feira das verduras, dos legumes, para você internauta, para você que nos acompanha o nosso trabalho. Forte abraço a todos, bom dia, proteção, mantenha-se isolado. Eu soube do primeiro caso de Covid pelo que estavam falando nos grupos de WhatsApp, mas ninguém sabia se era verdade. Aí quando o Ipu Notícias postou,
Aí sim deu para acreditar que já tinha casos no IPU. Eu lia muito as matérias do Francisco José, do IPU Notícias, o que eles botavam lá eu lia e sabia. A gente diariamente divulgava os casos que eram divulgados pela Secretaria de Saúde, esses casos, e também fazíamos cobertura dos casos que vinham a falecer, né? A gente pegava informação das vítimas, informação divulgada, claro, sempre tendo cuidado de não expor as famílias. Dificuldade, mas de superação, de trabalho, de perseverança para a gente chegar hoje e estar nessa situação do município estruturado e lutar para a gente estar conseguindo manter e imunizar nosso povo com ele. Da questão da variante que estava chegando próximo, estava bem perto, né, de pessoas que estavam morrendo no IPU. E, inclusive a gente estava sofrendo críticas, né, nas próprias redes sociais. Isso aí está apavorando, está deixando as pessoas mais com medo, né? Apavoradas, que estão em casa já nesse momento sem poder sair. E só essas notícias de desgraça, de gente que está morrendo, de gente que está se infectando. Não tem por que não confiar. Se eles estão postando, é porque tem algum sentido de verdade. Eles desempenham muito bem esse papel, mesmo sem uma formação acadêmica. No IPU Notícias e no Francisco José. Se saiu neles, eu sei que é verdade. A decisão do STF, ela vai muito ao encontro de muitos que estão nesse meio que não são formados. Sim, eu considero jornalista. Por conta disso, porque a gente traz a informação, porque traz a notícia, a gente procura tem que ter uma linha de seriedade naquilo que a gente vai divulgar. A gente procura sempre a veracidade dos fatos, enfim, não, por esse fato eu considero, sim. Isso não quer dizer, isso não desvaloriza. Nenhuma coisa não desvaloriza a outra. E eu entendo o jornalismo nesse aspecto, né? De você contar as histórias. E isso eu faço. Um dos marcos para o jornalismo da cidade é o fato de, em 2015, ter a primeira mulher formada em jornalismo, pelo menos pelo que nós sabemos. Alguém que terminou o curso superior, que adquiriu o diploma, né, e tem um discurso competente sobre a área. Essa profissão que é tão massa, tão bonita, fez tão parte da minha história, porque eu ouvi rádio, eu cresci ouvindo rádio com a minha avó, ligando pra rádio pra gente estar ao vivo, e saber agora que eu fui a primeira pessoa a me formar na minha cidade, essa cidade que eu tô agora, e que agora eu ressignifiquei também a minha relação com o jornalismo, né? Que agora eu escrevo crônicas de uma forma que é muito legal pra mim, foi tema do meu TCC, e aí tipo assim, eu sei disso e eu fico muito feliz. Eu sou a primeira pessoa jornalista de IPU e eu sou mulher. E apesar de eu não estar noticiando a minha cidade, de não estar fazendo conteúdo jornalístico da minha cidade, eu sinto que eu estou escrevendo sobre a minha cidade nessas crônicas, porque é a partir das minhas vivências. Jornalismo é uma profissão muito nobre. Eu diria que é um sacerdócio. A melhor forma de comunicação que as pessoas hoje em dia têm, que é através das notícias, né? Através das redes sociais, das notícias. A paixão é que guia meu trabalho como comunicador. Todo dia que eu me levanto, que eu acordo, e eu digo, hoje é mais um dia de trabalho, mais um dia de satisfação,
mais um dia de alegria. Então é a paixão pelo que faço, é o que move a minha profissão. O que guia? O que guia? Eu acho que a paixão pela comunicação. Eu sempre gostei, desde pequeno trabalhei na comunicação, rádio, e eu acho que eu sempre fui fascinado por essa área. Gente, é tão bom trabalhar numa coisa que a gente gosta, e eu considero uma pessoa privilegiada por trabalhar naquilo que eu gosto de fazer. Sim, eu considero jornalista. Nenhum encargo de culpa por não ter essa formação. A gente procura sempre a veracidade dos fatos, enfim, não, por esse fato eu considero, sim. E eu entendo o jornalismo nesse aspecto, né? De você contar as histórias, e isso eu faço.